Olá, tudo bem? Vamos então à nossa 14ª aula de Grupos Especiais Educação Inclusiva. Na aula de hoje vamos fazer assim, vamos dar um apanhado de tudo que já trabalhamos nas aulas aqui da segunda etapa aí desse semestre de Grupos Especiais Educação Inclusiva. O primeiro passo, como falamos aí no início, era definirmos o que são grupos especiais. Muita gente confunde, fala que grupos especiais são pessoas com deficiência e na verdade não é. Todo o grupo de pessoas que necessitam de um cuidado especial ou portadores de necessidades especiais, são grupos especiais. E aí a gente vai envolver vários grupos, várias pessoas. Nós temos aí pessoas com déficit de atenção, pessoas com dificuldades no aprendizado, cegos, surdos, autistas, síndromes de Down, enfim. Todas essas deficiências e as pessoas com dificuldades, aí tem gestantes, tem terceira idade, todos fazem parte de grupos especiais. É o primeiro passo definir. E em relação à educação inclusiva, eu sempre falo, a questão da inclusão. Inclusão não é um ato. Você pega um aluno, coloca ali e você incluiu. Não. Inclusão é um processo que é desenvolvido diariamente, mensalmente. E falamos aí nas aulas, no início aí do semestre, sobre a questão da escola, o preconceito, principalmente o preconceito na escola. Sabemos que a escola é uma diversidade social enorme. Lá a gente recebe alunos com culturas diferentes, com aprendizados diferentes e às vezes aprendizado nenhum. Nós temos aí a questão da carga que eles recebem em casa, que são diferentes. Então, nós precisamos trabalhar isso. E é complicado na escola porque você trabalha o individual no coletivo. Você precisa trabalhar a dificuldade de cada aluno, só que coletivamente, não tem como você separar. E normalmente, quando acontece isso na escola, essa diversidade, vai gerar o quê? Vai gerar, ou vai ser alvo de comparações, desigualdades e preconceitos. Eu sempre dou um exemplo, eu tenho um limite. Eu falo assim, poxa, eu consegui dar tantos passos numa atividade e tal, demorei tanto tempo. Então, o nosso subconsciente, e é normal a gente querer que o aluno deficiente ou o aluno com necessidade especial, ele tenha o mesmo desenvolvimento no mesmo tempo, na mesma distância que eu fiz. Só que isso aí é injusto. São comparações, entendeu? Desiguais. Aí entra as comparações e as desigualdades. São comparações desiguais e injustas. Eu tenho que avaliá-lo de acordo com a sua capacidade, não de acordo com a minha capacidade. E aí tem uma pergunta que eu sempre faço, isso em relação a nós mesmos. Um exemplo, o meu limite é a minha meta ou a minha meta é o meu limite? Hein? Pois é, aí eu faço essa pergunta em relação ao aluno especial. O meu limite é a meta dele? Ou o limite dele é que vai ser a minha meta? A pergunta assim meio complexa, mas fácil de responder. É simples. O meu limite não pode ser a meta dele. É o limite do aluno especial que vai ser a minha meta. Porque se eu pego aí o meu limite sendo a meta dele, eu começo a desenvolver um trabalho com ele. Chega um ponto que eu falei assim, não tem como eu passar daqui, eu não tenho mais condições de passar. Então quer dizer, eu vou limitá-lo também. Então vai ser a meta dele chegar até o meu limite. Eu cheguei aqui, parei, então ele tem que parar também. Então a meta dele se torna o meu limite. Está errado. Está errado. A minha meta é que tem que ser o limite dele. Ou seja, o limite dele tem que ser a minha meta. Eu tento com o aluno desenvolver algumas atividades físicas ou intelectual, não importa. Chega um certo ponto que eu falo assim, ele não vai dar conta de ir. Então vamos parar? Não. Aí ele me surpreende e vai além. Então eu não posso colocar como meta até esse certo ponto. Eu tenho que colocar o limite dele. Eu tenho que tentar buscar, explorar sempre o limite dele, no tempo dele, respeitando o quê? As dificuldades dele, respeitando as características das dificuldades dele, da deficiência dele. Isso é muito importante a gente perceber. Nós falamos aí também sobre a questão que esse preconceito que tem na escola vai gerar o quê? Discriminações. Por conta disso, vão começar a discriminá-lo. E isso vai gerar o quê? Um fracasso escolar. Ele não vai desenvolver, porque ele vai se sentir o quê? Acuado, ele vai se sentir diferente
E ao contrário, o nosso papel enquanto educadores é fazer com que ele se sinta igual a todos nós, como de fato ele é, e desenvolver atividades para que ele desenvolva no seu tempo, entendeu? Sem procurar se igualar a nós. Porque, na verdade, ele tem o tempo dele, ele tem as dificuldades dele, nós precisamos trabalhar isso. Nós falamos também nessa aula a questão dos paradigmas que foram desenvolvidos aí ao longo dos anos. Falamos sobre o paradigma da institucionalização, falamos sobre o paradigma da produção, aliás, dos serviços, né? E falamos também sobre o paradigma do suporte e o último que foi o paradigma da inclusão escolar. Todos importantíssimos. Eu vou fazer um resumo aqui rapidinho no último, que é o da inclusão escolar. Eu simplesmente pegar um aluno e colocá-lo dentro de uma sala com outros alunos, uma sala regular, isso não quer dizer que está acontecendo inclusão. A inclusão vai acontecer gradativamente, dependendo da forma que eu trabalhar com ele. E eu vou dar novamente um exemplo aqui do surdo. Eu preciso trabalhar com o surdo de uma forma que ele comece a dialogar, o mínimo que seja, com os alunos ouvintes da sala. Se eu fico simplesmente como intérprete, só dialogando com ele em Libras, o diálogo vai ser restrito. Cadê a inclusão? Ela não estará acontecendo. E nós precisamos incluí-lo. Então eu tenho que fazer o quê? Aos poucos eu vou ensinando os alunos, de vez em quando fazendo algumas palestras, algumas atividades em que envolvo os alunos e aprendo alguns sinais, para depois, num certo tempo, os próprios alunos conseguirem desenvolver essas atividades com o próprio aluno surdo. Então eles vão dialogar entre eles, ainda que pequeno o diálogo, ainda que pequeno, poucas palavras, mas é assim, vai começando gradativamente, eles vão aprendendo e vão desenvolvendo. Pena que a aula tem muita coisa para a gente falar, mas a aula é complicada, é pequena, não pode alongar demais a aula, porque tem atividade também para ser feita no AVA, e é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos para o AVA para realizar a atividade, né? Nessa aula que eu dei uma apanhada assim, de forma bem geral, sobre o que nós já trabalhamos nas aulas de grupos especiais, educação inclusiva. Beleza? Vamos para o AVA para a atividade e até uma próxima aula com vocês. Um abraço e até lá.